Olá, meu nome é Rosineia Araújo Martins, sou geóloga e professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E devido a ter feito meu doutorado na área de reservatório de petróleo, eu ministro disciplinas relacionadas com essa fonte de energia nos cursos de subsequente de petróleo e gás e no curso superior de engenharia de energia. E dentro desse contexto, eu considero a aula de campo o coração da disciplina na qual eu ministro. Então, especificamente no caso de petróleo e gás, cursos técnicos subsequentes, eu trabalho geologia do petróleo no primeiro período. Então, o aluno está recém-chegado no IF e ele vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco sobre petróleo numa visão da geologia. E qual é essa visão? Você entender como é que uma jazida de petróleo se forma dentro de um contexto geológico. E nesse contexto, a aula de campo é fundamental, porque é aí que o aluno ele vai abrir os horizontes da disciplina, ele vai entender, contextualizar esses materiais geológicos dentro do tempo, porque a escala do tempo geológico é bem diferente da escala do tempo humano. Então, basicamente, a nossa aula ela inicia em Natal, e nós vamos acompanhando a coluna estratigráfica do estado do Rio Grande do Norte, desde o embasamento até os sedimentos recentes. A partir desse entendimento do contexto geológico, o aluno tem a oportunidade de trabalhar as rochas desse sistema. Uma coisa importante na aula de campo, que a gente destaca aqui no Rio Grande do Norte, a exposição do Arenipaçu. Então, você ter uma rocha reservatório exposta, né, na superfície, é uma situação fantástica para o aluno, porque normalmente as rochas reservatórias elas ficam lá no subsolo, lá embaixo. Então nessa situação é fundamental, porque o aluno ele coleta as amostras, a gente retorna para o laboratório e a gente trabalha a parte descritiva desse material. Ele entende um pouco mais sobre a geologia e posteriormente a gente leva esse aluno para o laboratório de petróleo para ele conhecer, né, os diferentes tipos de petróleo gerados a partir da maturação da matéria orgânica. Que o aluno ele entende que a próxima etapa da cadeia produtiva do petróleo, que vai ser a produção, ele entende de onde originou toda esse recurso natural produzido aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então é fundamental para o aluno do IFRN, é um diferencial em relação ao curso de petróleo e gás, essa questão da aula prática externa, né, no ambiente geológico em que o petróleo se formou. Muito obrigada, um abraço.
cerca de 12 anos, tá? E eu sou licenciado, mestre e doutor em Geografia, com pesquisas voltadas muito mais para a dinâmica da natureza. E no IFRN eu trabalho atualmente, né, com os cursos de mineração, de mecânica, e sou lotado na diretoria acadêmica de ciências, onde eu trabalho com formação de professores, né, do curso de licenciatura em Geografia e na especialização em Geografia do Semiárido e Educação Ambiental também. Eu posso afirmar sem nenhum medo que sem trabalho de campo, profissões como geólogos, geógrafos e professores de geografia, engenheiros, o pessoal da mineração, engenharia civil, engenharia de minas, né? E várias outras áreas como paleontologia, como arqueologia também, sem realização de trabalho de campo, fica praticamente inviável a formação de um bom profissional. Essa vivência, esse tocar nas estruturas, sentir o cheiro, escutar o som, fazer as interpretações de maneira muito particular e depois fazer esse trabalho de socialização com os outros colegas, ele é fundamental para que as interpretações elas cresçam, né? Para que nós possamos ter uma aproximação da realidade. Por quê? Porque eu posso ter um olhar acerca de uma determinada paisagem, mas o meu colega ele vai encontrar alguns elementos diferentes. Nós não temos as mesmas percepções, mas depois nós podemos trocar ideia. E aí a ciência ela vai avançando exatamente nesses momentos. Se nós pararmos para pensar, hoje nós temos o auxílio de tecnologias, né, imagens de satélite, os acessos de uma certa forma eles melhoraram, mas se nós pararmos para pensar os profissionais que trabalharam no início do século XX, 1950, Aziz Nassib Abissab, por exemplo, um grande expoente da geografia, ele realizava trabalho de campo no lombo de jumento, de cavalos, né, andava de bicicleta pelos sítios urbanos de São Paulo, porque os acessos eles não eram tão simples. Hoje, mesmo que nós tenhamos acessos, né, estradas, que nós tenhamos portos, que nós tenhamos os aviões, os helicópteros para nos auxiliarem, mas a necessidade de realização de campo ela continua praticamente sendo a mesma, porque o volume de informações ele foi aumentando, né? E algumas interpretações que foram feitas no passado, lá na década de 50, elas sofreram correções e a ciência vai avançando exatamente nesses momentos também. Então não dá para pensar em formação de professores de geografia em particular, já que é uma das áreas que eu mais atuo, sem pensar em trabalho de campo. Que nós possamos ter mais apoio financeiro, ônibus disponíveis, motoristas disponíveis, que nós possamos ter apoio no sentido de realizar datação de materiais, exigem muitos recursos financeiros e nem sempre isso está disponível, que nós tenhamos bolsas de formação para que os alunos eles possam participar, independente de qual área eles estejam atuando. Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado pela atenção e desejar excelentes trabalhos de campo para vocês. Até mais.